Salve, salve, torcida colorada, vem com o Igor no canal do Vaga, espero que todos vocês estejam bem, grande abraço pra todo mundo e Abel Braga foi apresentado como novo diretor técnico do Internacional. Uma entrevista coletiva muito boa do ídolo colorado, que agora acompanha um novo cargo no clube, e ele tratou sobre diversos pontos que nós vamos repercutir aqui. Inclusive, falou sobre a negociação com o técnico Tite, que não foi possível ser concretizada, como o Inter foi atrás do nome de Paulo Pesolano, recentemente anunciado como treinador do Internacional. Ele também comentou sobre a chegada de velhos conhecidos que trabalham com ele já faz mais de 20 anos e que vão compor algumas pastas no Internacional em 2026. Confirmou também, por exemplo, a permanência do preparador físico Diego Pereira, que vai ser um auxiliar do preparador físico que vem com o técnico Paulo Pesolano, e outros tópicos que nós vamos tratar aqui neste conteúdo. E antes de mais nada, vou pedir algumas coisas aqui. A primeira delas é fazer uma pergunta. Essa peita aqui é histórica, não vou conseguir mostrar devidamente para vocês, mas ela é muito bonita, inclusive. Estou usando ela justamente para falar do Abelão, que é de uma temporada que ele treinou, o Internacional. Camiseta vinho, talvez na iluminação não pareça, mas é uma vinho, então também essa homenagem ao Abelão. E eu quero perguntar para vocês que camiseta é essa e de que ano ela é, tá? Peço também para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, no teu comentário aqui embaixo, conto com o teu comentário aqui embaixo, porque a interatividade também é muito importante, beleza, gurizada? Vamos ao que interessa. O Abel Braga, diretor técnico do Internacional a partir de agora, falou sobre a sua função, que vai ser, digamos que, uma função intermediária entre jogadores e treinador, um cara que vai estar ali no ambiente colorado dia a dia, vendo a realização dos trabalhos, auxiliando a comissão técnica quando for preciso. Não vai ser um cara que vai escalar time, que vai relacionar jogadores, não. O seu trabalho não vai ser exatamente dentro das quatro linhas como ele sempre exerceu em sua carreira, mas vai ser uma função de auxílio para os atletas e para os profissionais da comissão técnica do Internacional, algo que inclusive ele comentou que gostaria de ter tido na sua época como treinador, ok? E o Abel Braga falou sobre a negociação com o Tite. Não revelou como foi detalhadamente a conversa com o agora técnico do Cruzeiro, mas confessou que o Inter foi atrás deste nome, que era um nome que agradava a todos os membros do departamento de futebol, e aí, como não deu certo, foram atrás do Paulo Pesolano e ele revelou como foi a negociação com o técnico uruguaio. Olha aí. Só não posso te falar a conversa que eu tive com o Tite, óbvio. Mas quando surgiu o nome foi um consenso, né, de todo mundo. Mas o homem Tite, o treinador Tite, o caráter do Tite, que nunca ele deixou de lado em qualquer tipo de posição que ele tome, ele foi muito claro, muito gentil. É um amigo que eu tenho uma admiração muito grande, mas não seria esse o motivo de trazê-lo, e sim a capacidade que ele tem de comandar. Ele sempre me colocou de forma muito clara: olha, eu estou apalavrado com o clube. No dia, na primeira vez que falamos, não me disse o nome do clube, eu também não perguntei. Então, isso vai depender daquilo que eu vou ter como resposta e depois te dou. Quando chegamos, sabíamos disso. Eu, o presidente, o Dalegrave, o Caco, nós fomos também procurar alguma coisa que nos satisfizesse. Chegamos no Paulo. Chegamos no Paulo e, com a mesma clareza que o Tite nos mostrou, nós mostramos o Paulo. Estamos esperando uma posição de um treinador. Se ele dizer sim, o que nós conversamos deixa de ter feito. Se ele disser não, gostaríamos de entender de você se você aceita ou não vir aqui trabalhar conosco. Então, foi simples assim. Tite não pôde, com a clareza dele: Abel, acertei e tal. Legal, camarada, você é mil, obrigado pela gentileza. Paulo, o treinador não vem. Está dentro? Estou dentro. Bom, aí o Abel se afasta, porque
A única coisa que vocês vão ver eu falar aqui é de parte financeira, quem ganha, quem não ganha, quanto não é. Pronto. O negócio está feito. Estou extremamente com tesão danado, porque com certeza vem aprender com esse cara. Por que não? Futebol está aprendendo todo dia. Eu sei que ele é um cara do trabalho. Ele cita muito a família dele, uma família de muito trabalho. E eu estou louco para ver esse cara. Quando ele falou para mim, tu não se incomoda de ver um maluquinho na beira do campo? Eu falei, porra, eu já fui um malucão, cara. Então, porra, tá bom demais. E tomara que... Eu tenho muita... Cara, eu estou com um feeling muito bom, um time de que vai ser legal. Isso é que importa. Depois de falar sobre a lamentação pela saída de D'Alessandro, ele revelou inclusive um bastidor que logo depois do jogo contra o São Paulo, lá em Santos, falou com ele sobre a possibilidade de, quem sabe, ser treinador, já tem o curso, quem sabe começar essa carreira no Internacional, algo que já havíamos noticiado há algumas semanas, essa conversa do Abel com o D'Alessandro. E aí, depois que ele expressou, ele mencionou, fez essa menção a esse ponto da saída do D'Alessandro, o técnico, agora diretor técnico do Internacional, Abel Braga, falou que o Leomir vai trabalhar em conjunto com ele, sendo um, digamos que auxiliar dele para as categorias de base. Ele vai estar lá em Alvorada, o Leomir, analisando jogos, vendo garotos que podem ser promessas, promissores, e assim analisar junto com o Abel, trazer relatórios para o Abel de análises destes atletas das categorias de base do Internacional. E ele também falou sobre Hélio Carraveta, que vai retornar ao clube, mas não especificou qual será a sua pasta, qual será a sua função exatamente. Então, Abel Braga aí comentando sobre estes profissionais que retornam ao Internacional. Nós lamentamos, foi um pouco até... Eu fiquei surpreendido, porque ele achou que era o momento de sair. Tentei demovê-lo da decisão, porque depois do jogo de São Paulo, inclusive, tinha falado com ele, cara, parou para pensar, se você fez o curso, você quer ser treinador. Aí ele falou, não, mas não agora, tal, não sei o quê. Por isso que fomos pegos de surpresa, porque no final terminou da melhor maneira possível e nós não esperávamos aquilo, mas aconteceu. Então vai ficar mais ou menos, porque ele era importante no aspecto de ter muito jogador sul-americano e ele ser argentino é um ídolo da torcida. E o ídolo estando junto, isso sempre ajuda. A gente lamentou. Então, uma pessoa que trabalhou comigo 22 anos, que é o Leomir Souza, que era meu auxiliar técnico, agora não tem como ser meu auxiliar técnico, vai ser meu auxiliar técnico, mas como diretor. Porque nós queremos, isso eu faço questão de nós termos uma penetração, um acolhimento, Cara, aí precisa... Quero trazer a base para mais perto. Estou falando, a gente vai estar mais em Alvorada, principalmente o Leomir, né? Leomir, hoje tem um jogo treino lá, vai lá dar uma olhada. Ó, já observei esse cara aqui, vai lá dar uma olhada. Então nós vamos fazer E são os caras que, assim como o Hélio, pessoas que tiveram sempre presente nas conquistas. Braga também confirmou a procura do Internacional por um diretor executivo. Ele não citou os nomes, mas o que tem sido mais forte nos bastidores é o de Fabinho Soldado, que está no Corinthians. O Internacional aguarda a situação do Corinthians na Copa do Brasil para concretizar as tratativas, enfim, fazer as tratativas diretas com o Fabinho Soldado para que ele se torne o diretor executivo do Internacional, certo? E daí assim... Também, além disso, o Abel falou sobre Paulo Pezzolano, que desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira, e ele até foi perguntado sobre alguns atletas, como Bernabé e Borré, como ele vai procurar também atuar no dia a dia para auxiliar na recuperação desses jogadores, visto que não exerceram bom futebol em 2025, e aí ele mencionou também sobre essa questão de aproveitamento destes e outros atletas, obviamente, pelo técnico, porque
como o Abel falou também, de nada adianta o Abel gostar do Bernabéu, mas o Pesolano não querer aproveitar o jogador, e o Abel falou sobre isso também, que vai conversar com o Paulo Pesolano quando ele chegar a Porto Alegre. Olha aí. Eu prefiro assim, falar do Bernabéu do que falar do Borré. Porque o Borré, para mim, é um jogador diferenciado, mas muito diferenciado. Um jogador que joga na seleção do seu país, tem uma capacidade de raciocínio incrível. Outro dia eu defendendo, eu falei, cara, como é que pode um jogador comum não darei aquele passe de peito? Foi até contra o Santos, não foi? Falaram para mim, aquilo foi sorte, ele não queria fazer aquilo não. Porra, ele queria fazer o quê? Ele deu com o peito, não deu com o saco, cara, né? O cara dizer que aquilo não foi... Então, cara, eu acho esse cara acima do nível, um nível técnico muito legal. Tomara que ele, torcedor, dê uma trégua, que o treinador goste dele, óbvio, né? O treinador pode chegar aqui uma semana e falar assim, ó, não gosto desse. Tem que trocar. Tu não vai ficar com um jogador que tu não vai ser usado. Mas a nossa ideia, a ideia da direção, a ideia do Abel Braga, hoje, é contar com o Borré. Agora, já falei, a palavra final é de quem vai estar ali na Casa Mata. Sei que tu citou, no Bernabéu, que é um jogador que eu adoro. O treinador gosta, vou saber isso amanhã dele. Antes dele vir para cá, a gente vai conversar bastante ali no CT, vamos ver. Feitoria gurizada, vamos ficando por aqui. Abel Braga agora também como diretor técnico vai auxiliar na procura e contratação de jogadores, tendo a presença de Paulo Pesolano para isso vai ser muito importante, e ainda vai se compondo o departamento de futebol para o ano de 2026. Confiante em Abel Braga nesse novo cargo? Acha que o ídolo colorado vai contribuir muito na próxima temporada? Quero saber a tua opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários. Grande abraço e até a próxima. Fui!